Andrew sempre foi um cara comum. Quando ele criou sua conta no TikTok em julho de 2021, os seus posts eram basicamente como todo mundo que estava no TikTok naquela época. Dancinhas, desafios online, fotos e vídeos com amigos e a namorada. Mas a partir de abril de 2022, as suas postagens tomaram um rumo estranho. E Andrew Dawson nem imaginava que ele estava no centro de um dos maiores mistérios da internet nos últimos anos. Eu achei que o canal estava muito sangrento e trágico ultimamente, então eu resolvi trazer uma história muito louca pra vocês. Pra quem gosta dessas coisas doidas, fica ligado. E se você é como eu, que adora um mistério combinado com uma boa teoria, não vou falar porque senão o algoritmo tira a gente. Coloca aí o seu chapéu de papel alumínio, porque o vídeo de hoje tem tudo que um bom teorista da conspiração gosta. Pessoas desaparecidas, agências do governo encobrindo informações, aliens e até gigantes. Olha só. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, umas coisas assim, bem bizarra e doida, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho da notificação pra você não perder nada, já deixa seu like, comenta, compartilha, tudo isso aí ajuda muito a gente no canal aqui e a gente quer crescer, beleza? E bora pro vídeo! Andrew Dawson era apenas mais um cara no TikTok. E embora o TikTok esteja cheio de pessoas postando sobre teoria da conspiração, o Andrew não era um deles. Seus vídeos refletiam a vida de um cara bem legal e normal, de 34 anos, vivendo na Colômbia Britânica, com um bom emprego, amigos muito legais e uma relação próxima com a sua namorada e os filhos dela. Até por isso ele não estava preparado para a confusão que, sem querer, ele ia se meter. No dia 9 de abril de 2022, o Andrew estava dirigindo com um amigo quando ele olhou algo no pico da montanha Whistler, em Alberta, Canadá. What is it? Person, dude. No, seriously, pull over, pull over. Embora o seu amigo não tivesse convencido, o Andrew jurava que aquilo ali era uma pessoa, vai vendo. Mas naquela distância e com aquele zoom da câmera, o que quer que fosse era grande demais para ser uma pessoa normal. There's a person standing there. No, it's not! Dude, if you seen what I've seen right now? Aquele vídeo teve milhões de visualizações. Milhares de pessoas nos comentários do vídeo do Andrew queriam que ele se aproximasse da montanha e tentasse descobrir exatamente o que era aquele objeto. We are on our way. We're gonna go find somewhere closer. And I'm gonna set my camera on something so you guys aren't complaining how shaky it is in the truck. But that's the mountain we're going to. But we're just gonna try to get closer. O amigo do Andrew, então, não achava que aquilo era um gigante. Ele pensava que podia ser uma torre ou alguma grande estrutura lá no pico da montanha. Mas não podia ser uma torre, porque o Andrew voltou para procurar e ela havia desaparecido. Olha que doideira. Okay, I'm gonna use this as a tripod to try to keep it steady for you guys. And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. Isso era muito estranho, porque estava ali ontem. O Andrew conversou com alguns moradores locais sobre o que ele achava ser um gigante. Muito doido, né? Os moradores disseram que tinha uma lenda que todos da região sabiam que tinha alguma coisa que vivia naquelas montanhas, mas que pouquíssimas pessoas viram. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. See, that's me trying to keep it super steady with something. There we go. Do you know how hard it is to keep it steady when zoomed in all the way? Essa área do Canadá teve mais de 200 relatos de avistamento de pé grande desde o século XIX. E as tribos nativas daquela área têm uma lenda sobre o gigante da montanha que já é contada há mais de 1000 anos. O último avistamento de pé grande naquela região foi feito em 2014, quando as notícias relataram uma criatura semelhante ao pé grande caminhando na neve perto de Whistler. Doido, né? Pretty sure there's a Sasquatch down there. I can't really see it very well. There's this little black dot walking in the middle of the snow, in the middle of nowhere.
That is pretty big. I can't zoom in anymore. This guy's just scampering up snow lanes. Like it's no big deal. Esse vídeo foi gravado no Parque Nacional Jasper, a mesma área que o Andrew viu o pé grande ou sei lá o que era aquilo. Mas quando ele estava dirigindo na estrada, que dava acesso à montanha pelo Parque Nacional, ele foi parado por algum tipo de agente do governo. Vai vendo. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm gonna go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep a camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. O Andrew saiu de casa cedo para voltar até a montanha para tentar encontrar a tal criatura gigante. E na viagem de volta da montanha, o Andrew registrou mais algumas coisas estranhas. O que aquilo parece para vocês? Para mim parece um OVNI, mas sei lá, né? O Andrew então avistou outra coisa esquisita na montanha também. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the fuck? Ele chegou na montanha, ficou dirigindo por quase 2 horas, procurou por toda parte, mas não conseguiu encontrar o tal gigante. Só que mais tarde, naquela noite, ele estava passando pela mesma estrada onde ele foi parado anteriormente. E como ele disse, havia um agente com um carro descaracterizado. The guy's here again. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. O Andrew não discutiu, deu meia volta e foi embora. E voltou pra casa. So that was up. Here he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a public park or public road or whatever. O Andrew não postou mais nenhum vídeo pelos próximos dias, mas logo a gente vai saber o porquê. No dia 16 de abril, ele postou um vídeo com o título Sendo Perseguido. I think that's the same vehicle from... Hey! A montanha ficava bem longe da casa do Andrew, então aquele agente que parou ele na estrada, de alguma maneira descobriu o endereço dele e estava observando ele da rua. Olha que doideira. Essa sequência de vídeos no TikTok dele fez com que seu número de seguidores explodisse. Mas como o Andrew nunca foi ligado em teorias da conspiração, ele não tinha noção ou não sabia que ele estava correndo um sério risco. Os seus seguidores mais ligados dessas teorias tentaram explicar para ele depois que ele postou esse vídeo. Um beijo, Elaine, minha seguidora. As pessoas nos comentários começaram a falar que foi uma ideia estúpida ele ter filmado tudo isso, que ele devia parar. Então, as pessoas ficaram realmente muito apreensivas quando o Andrew não postou mais nada. Ele vinha postando os vídeos com bastante consistência. E tudo que aconteceu até agora foi só durante uma semana. E aí, de repente, do nada, nenhum post novo. Nada. Zero. Os rumores no TikTok começaram a correr soltos. As pessoas começaram a especular que ele pudesse ter sido sequestrado ou até algo pior. Somente depois de 3 semanas, o Andrew finalmente postou um vídeo. Mas esse vídeo estava muito diferente dos outros que ele já havia postado. Ele colocou a legenda atualização oficial. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I
couldn't get around to posting and updating you guys. So now I'm gonna give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. Sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. Nem um pouco suspeito esse vídeo, né? O Andrew encostado na parede com as mãos no bolso. Ele nunca postava assim. Em todos os outros vídeos, ele mesmo se gravava segurando o celular, mas nesse vídeo dava pra ver que o celular tava num tripé ou apoiado em alguma coisa. Além disso, os seus seguidores analisaram os dados do arquivo do vídeo e perceberam que ele tinha uma resolução diferente dos outros vídeos gravados no TikTok do Andrew. O que indica que aquele vídeo foi gravado por um outro celular. O pessoal também descobre tudo, né? E olha bem nos olhos dele, não parece que ele tá olhando pra alguém que tava na sala junto com ele? Os seus seguidores começaram a comentar que parecia que ele tinha sido forçado a fazer esse vídeo. E as pessoas continuaram especulando se ele foi coagido, mas o próprio Andrew ia voltar a postar 10 dias depois e contar toda a verdade. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Que doideira, gente. Parece mesmo que ele foi obrigado e resolveu jogar tudo no ventilador. Se ele realmente foi coagido por alguém, agora que ele fez isso, ele tá correndo sérios riscos. Pra legenda desse vídeo, o Andrew escreveu: muita coisa aconteceu e eu não posso ser forçado a ficar em silêncio. O Andrew tava realmente disposto pra contar pro mundo o que aconteceu com ele. A vida dele tinha virado de ponta cabeça. Uma história que começou com uma simples curiosidade sobre uma figura alta lá no pico da montanha, se transformou em uma saga, onde o Andrew está sendo seguido e observado por um agente misterioso, possivelmente de alguma agência do governo, né? Mas ele é forçado a gravar uma confissão, dizendo que era tudo mentira, que os seus vídeos eram falsos, para 10 dias depois desmentir essa retratação, dizendo que os vídeos são reais. Doido, né? Agora, claramente, quem forçou essa confissão dele estava seguindo a sua conta lá no TikTok. Mas a grande questão era, quem é essa pessoa? Bom, o Andrew pode ter dado uma dica pra gente quando ele postou o próximo vídeo no dia seguinte, com o título Militar. What is that? That was not there yesterday. Então nós temos o avistamento de uma figura humanoide ou alguma estrutura no alto de uma montanha local que desaparece no dia seguinte, objetos estranhos sob o céu da montanha, helicópteros circulando e carregando equipamentos grandes para dentro e fora daquela área, e agentes do governo fechando estradas públicas e em seguida vigiando e possivelmente abduzindo pessoas. E agora uma estrutura preta sinistra que foi literalmente construída do dia para a noite. Estranho, né? Tudo isso começou a atingir o Andrew e sua vida de outras maneiras também. Em apenas um mês, o Andrew passou de um cara feliz e normal para ansioso e paranoico. No dia 13 de maio, Tony Merkel, apresentador do podcast The Confessionals, que costuma falar sobre assuntos misteriosos, entrou em contato com o Andrew pelo Instagram para convidar ele para uma entrevista. O Tony não teve resposta e meio que deixou isso pra lá. E aí, do nada, um mês e meio depois, no dia 23 de junho, o Andrew respondeu. O Tony perguntou ao Andrew se os vídeos eram reais ou eram falsos e era tudo uma brincadeira. O Andrew disse que era tudo falso. Falso, falso, falso. Nada daquilo era verdade. Por quê? O que você viu? O Tony respondeu mandando o link do vídeo do Andrew, onde ele dizia que os vídeos eram verdadeiros sim. O Andrew respondeu que ele não podia falar mais sobre aquilo. O Andrew disse ao Tony que, na verdade, ele nem deveria estar falando com ele e eles pararam a conversa por ali mesmo. O vídeo da estrutura na montanha foi o último vídeo no TikTok do Andrew, mas ele continuou postando no Facebook. As postagens do Facebook do Andrew eram principalmente fotos de família e amigos, piadas, memes e umas coisas assim positivas, sabe? Umas frases legais. Ele tava super animado pra ir fazer uma viagem pro México, que ele tinha acabado de reservar tudo. E parecia que o Andrew Dawson tava pronto pra deixar esse mistério da montanha pra trás e continuar seguindo a vida dele pra frente. Mas, infelizmente, isso não ia ser possível. Os seguidores do Andrew se dividiam em dois grupos. As pessoas que queriam que ele continuasse procurando por mais respostas, postando vídeos do que ele encontrasse. E o outro grupo eram pessoas falando que o Andrew se meteu numa situação muito
muito perigosa quando ele postou esses vídeos todos, porque estava sendo visto por milhões de pessoas e ele podia estar colocando a sua vida em risco. Esses fãs pediam para que ele parasse de postar qualquer vídeo sobre isso, disseram para ele contratar um advogado e ir até a mídia. Eles sentiram que a única maneira do Andrew se proteger era tornar a história toda pública. Mas embora o Andrew tenha dito naquele outro vídeo que ele não ia permanecer em silêncio, foi exatamente isso que ele fez. Ele não postou mais vídeos, recusou pedidos para entrevistas e não disse mais nenhuma palavra sobre esse assunto. Finalmente parecia o fim dessa saga maluca, só que não foi bem assim. O Andrew acabou sim aparecendo no jornal local uma semana depois. Só que se você acha que ele finalmente resolveu dar uma entrevista e contar tudo o que ele estava passando, pensa de novo. O que apareceu no jornal foi o obituário do Andrew. No dia 1º de julho, cerca de 6 semanas depois, o último vídeo do Andrew no TikTok, seu obituário apareceu no jornal Campbell River Mirror. E a especulação online se intensificou. Sua morte foi uma coincidência ou mais um exemplo de alguém que viu o que não devia ver, divulgou na internet e desapareceu do nada. Se alguém estava procurando por respostas para os mistérios do Andrew, nesses últimos dias que ele postou, não ia encontrar nada. Andrew faleceu no dia 1º de julho de 2022 com 34 anos. A história do Andrew Dawson foi um dos maiores mistérios da internet naquele ano. Mas será que é verdade? Eu amo uma teoria da conspiração, mas eu também adoro desvendar a verdade. Então vem comigo analisar o que o pessoal da internet descobriu sobre tudo isso aí. O vídeo que iniciou tudo isso foi o gigante no pico da montanha. Se a gente usar o Google Maps e seguir a rota do Andrew pela estrada, a gente chega até a montanha e se você der zoom no pico da montanha, a gente consegue ver um objeto. O que o Andrew achou que podia ser um gigante pode ser apenas o topo de uma torre de celular. O motivo da torre ter desaparecido no outro vídeo é porque ele estava filmando a montanha de um outro ponto da estrada. E daquele ângulo, a torre ficava fora do campo de visão. Agora vamos pro vídeo do OVNI. Pode até ser que seja um OVNI mesmo, vai saber. Mas provavelmente são aquelas trilhas de condensação que aparecem atrás de aviões. E a razão pela qual aparece laranja e brilhante é porque o vídeo foi feito enquanto o sol estava nascendo. E aí refletiu na condensação. O vídeo do helicóptero é interessante. Ai, vai acabar a bateria. Ai, peraí. Problemas técnicos. Quem curte uma teoria da conspiração com certeza já ouviu histórias dos helicópteros usados por agências secretas que nem números de registros pintados na fuselagem tem. Mas não é bem o que aconteceu nesse vídeo. O que o Andrew viu é chamado de helilogging, quando helicópteros são usados pela indústria madeireira para remover toras de madeira das áreas de difícil acesso. Aquela construção que o Andrew viu era, na verdade, o Jasper Skytram, um teleférico que leva os turistas até o topo da montanha. E não foi construída do nada como ele fala no vídeo. Ele simplesmente filmou outra área da montanha e fez parecer que era o mesmo local do outro vídeo. Então o Andrew estava realmente trollando a internet ou ele não sabia o que era o Skytram. Ele era morador da área, então ele com certeza já viu o teleférico. E eu tenho certeza que essa não foi a primeira vez que ele viu um helicóptero carregando toras de madeira por ali. Até agora a história do Andrew não parece muito convincente, né? Mas as coisas ficam um pouco mais complicadas quando se trata do agente da CIA, ou quem quer que seja que ele fosse. Era definitivamente o mesmo carro que estava lá na estrada naquele dia, e que também estava de tocaia na sua casa. Mas esse cara era realmente um agente do governo? É difícil saber pelas imagens. O tal agente mal aparece nos vídeos e não dá para identificar nada suspeito. Agora, o agente estava dirigindo um Dodge Charger 2015. A gente sabe que algumas agências policiais canadenses usavam esse veículo. Mas se esse carro é mesmo um carro do governo, por que ele tem um desses escapamentos no estilo Velozes e Furiosos? Hey! Eu não acho que um carro oficial ia ter um escapamento modificado, né? Não sei. E convenhamos que aquilo também não era uma tocaia muito profissional, né? Que agente secreto estaciona o carro bem na frente da casa da pessoa, com o motor ligado e o farol aceso. Muito suspeito, né? Agora, a confissão forçada do Andrew foi definitivamente estranha. Só que tem algumas coisas que chamam a nossa atenção. Quando o Andrew olha assim pro lado, como se ele estivesse olhando pra alguém, parece meio forçado. Como se ele estivesse exagerando pra parecer suspeito mesmo. E aí que vem uma possível explicação pra tudo isso.
O Andrew era músico que sonhava em deslanchar sua carreira e estava animado com todas essas visualizações e visibilidade que ele estava conseguindo no TikTok. Pode ser que ele enxergou nessa trollagem um jeito de ficar famoso e quem sabe a sua carreira musical decolar. Vai saber, né? Ou talvez seja verdade e ele realmente foi forçado a fazer esse vídeo. Mas se o governo fosse se dar o trabalho e corresse o risco de sequestrar uma pessoa e forçar ela a postar um vídeo no TikTok, seria mais fácil forçar ele a remover todos os vídeos sob a montanha e forçar ele a excluir a conta, né? A morte do Andrew é a parte mais estranha dessa história. E ainda tem alguns detalhes que não tem explicação. A gente conseguiu explicar quase todos os vídeos do Andrew. Acho que a gente resolveu tudo que ele viu ali ao redor da montanha, ou desvendamos possíveis explicações, né? Mas a morte do Andrew não é tão fácil de resolver. O obituário dele realmente apareceu no jornal no dia 1º de julho, mas é um daqueles jornais online que qualquer um pode postar na seção de obituário sem precisar de um atestado de óbito. E o obituário foi postado teoricamente no mesmo dia que ele morreu. Isso é estranho, né? Mas houveram pelo menos 2 pessoas próximas ao Andrew que confirmaram a morte dele. Eles disseram que ele estava super deprimido e acabou se autodeletando. Agora, eles podiam fazer parte da farsa toda e estar encobrindo o Andrew. Claro, mas fingir a sua própria morte não é fácil. A página do Facebook do Andrew foi alterada para uma página de memórias dele, o que atrai muita atenção para a história. A namorada do Andrew postou várias coisas falando sobre a morte dele e não é difícil achar ela nas redes sociais. E toda vez que ela faz um post, ela recebe uma enxurrada de comentário das pessoas perguntando o que aconteceu com o Andrew. Olha, gente, se ele realmente morreu, deve ser muito difícil para ela ficar vendo esses comentários o tempo todo. Então, se você tiver curiosidade de ir procurar ela aí nas redes sociais, não vai comentar também, porque deve ser difícil, né? E tem mais algumas coisas estranhas nessa história. Tem muito pouca informação sobre o Andrew online. Ninguém conseguiu encontrar o registro de óbito dele. Mas também ninguém encontrou o seu registro de nascimento, o seu endereço, número de telefone, escolas que ele estudou, histórico de emprego, registro de prisão ou qualquer outro tipo de registro oficial. As únicas informações que existem sobre ele estão na sua página do Facebook. Mas as pessoas conseguiram encontrar esses registros de outros membros da família dele, como seu avô, sua mãe e até seus irmãos. A impressão que dá é que alguém apagou a existência do Andrew de todos os registros oficiais. Agora, se ele realmente se foi, eu sinto muito pela sua família e seus amigos, mas se tudo isso era uma mentira pra trollar a internet, o Andrew, ó, tá de parabéns. Porque o cara mandou muito bem, criou um dos maiores mistérios que rolou nos últimos anos e ninguém sabe direito o que realmente aconteceu. Eu realmente espero que isso seja uma farsa e que em algum momento o Andrew reapareça. Talvez ele poste um vídeo no TikTok explicando tudo o que aconteceu e como foi difícil manter segredo por tanto tempo. Então ele ia poder viver a sua vida, criar seus filhos e quando seus filhos crescessem ele ia poder contar a história de quando ele trollou a internet toda e fez história. Tem a mosca aqui. Mas e você? O que você acha disso tudo? O Andrew realmente estava no lugar errado, na hora errada, acabou postando o que não devia postar e acabou pagando com a sua vida? Ou tudo isso era só uma armação bem elaborada? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo um pouco mais tranquilo, com as coisas muito doidas aí. Já comenta, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que ajuda a gente aqui e fiquem ligados para o próximo vídeo. Falou! Ai, que mosca chata.